A essência do reino de Deus, a promessa e a formação. Vídeo 1, Alexander Venter, Vineyard da África do Sul. Bom dia, Vineyard Brasil. Meu nome é Alexander Venter, da África do Sul. O Milton Lucas, o líder da Vineyard Brasil, me convidou para trazer uma mensagem para a sua conferência nacional. Eu me sinto honrado com esse convite de compartilhar a palavra e encorajar vocês. Antes de começar, quero honrar a presença de Jesus, o nosso Rei. Jesus, Tu és o Rei dos Reis, presidente acima de todos, Senhor de todos. Nós te adoramos e te honramos, nos prostramos e nos entregamos a Ti. Pedimos que abras os nossos olhos para que Te vejamos melhor, Te amemos mais e Te sigamos mais de perto. Vem sobre nós, Espírito Santo, ao ouvirmos a Tua palavra. Ajuda-me a falar o que o Senhor quer dizer à Vineyard Brasil neste tempo. Espírito Santo, ajude a cada um que está ouvindo a entender o que o cabeça da igreja está dizendo. O Senhor comprou esta igreja com Teu precioso sangue e ela pertence a Ti. Te honramos, Jesus. Fala conosco, abra os nossos ouvidos para que ouçamos o que estás dizendo. Derrama o Teu Espírito e nos transforme para que sejamos instrumentos do Teu reino. És bem-vindo, Santo Espírito. Te honramos, Jesus, e Te adoramos, Pai. Amém. É muito bom estar com vocês e agradeço esse convite. Espero um dia estar com vocês no Brasil quando o Senhor abrir as portas. O Milton me pediu que eu falasse sobre a essência do reino de Deus em 3 vídeos. Nesse primeiro, falarei sobre a promessa e a formação do reino em Jesus. O segundo será sobre o cumprimento e as implicações em Jesus e para nós, como seus seguidores. E no terceiro vídeo falaremos sobre a prática e a demonstração do reino, de modo prático. O que o reino significa em nossa vida diária, em nossa igreja local, na liderança e no ministério. Então este é um breve resumo do conteúdo. Mas antes de prosseguir, eu só queria dizer que eu pedi a Deus uma palavra para a Vineyard Brasil e o texto que ressaltou em minha mente é a frase do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O termo grego usado ali para poder é dynamos, de onde vem a palavra dinamite, poder puro. E eu senti que Deus me disse que o contexto desse versículo, na verdade, era que Paulo estava dizendo aos coríntios: vocês podem ter muitos mestres, mas não têm muitos pais na fé. E eu estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, que lhes ajudará a lembrar a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Então ele fala que o reino de Deus é uma questão de poder. Ele vem com poder. Eu tenho a impressão de que Deus está dizendo a vocês, meus queridos irmãos e irmãs do Brasil, vocês tiveram mestres, mas não têm muitos pais. Mas orem por seus líderes e sigam os que são piedosos entre vocês, aqueles através dos quais o reino tem se manifestado com poder e que vivem a maneira de viver de Cristo e do reino, confirmado pelo poder através de Deus. Que o poder do Senhor e do reino esteja sobre vocês e os capacite para os seus propósitos. Então, os primeiros tópicos são a promessa e a formação do reino. Os slides serão incluídos na apresentação, mas só para situar a nossa história e contexto como Vineyard. Jesus e o reino é a cosmovisão fundamental que abraçamos para viver como seguidores de Cristo, para vivenciar a igreja, liderar e ministrar. Deus usou Joe Wimber como fundador do movimento Vineyard para introduzir a teologia do reino e a prática do reino através da igreja. Porém, a minha preocupação é que nós da Vineyard precisamos nos manter inteirados com a jornada e a história da teologia do reino. A teologia do reino cresceu desde os primeiros ensinos de George Eldon Ladd e outros mestres do passado, através de pesquisas mais profundas sobre a vida de Jesus. Por isso precisamos realmente estudar e seguir o desenvolvimento de Jesus e seu reino nos estudos teológicos, implementar e vivenciar ainda com mais paixão e intensidade a história contínua que está sendo escrita, sem ficar apegado somente aos bons tempos do passado. O passado faz parte, mas ainda vai ficar melhor, pois o poder do reino irá se manifestar ainda mais. Precisamos seguir Jesus na história do reino que está sendo escrita e revelada. Eu tenho uma paixão pessoal, que é o estudo do Jesus histórico na teologia bíblica.
Tenho estudado cada vez mais os teólogos que pesquisam sobre Jesus. E vemos Jesus falando sobre o reino, vivendo o reino, morrendo para remover os empecilhos para que o reino possa vir em pleno poder de ressurreição. Essa é minha paixão. Quanto mais vejo Jesus real em seu contexto histórico, mais maravilhado fico com aquele extraordinário jovem de Nazaré de 30 anos que tinha uma incrível consciência da presença do reino de Deus, da sua missão de vida em trazer o reino e o que ele fez. Que sejamos seguidores de Jesus. Sabe, tudo que resume a Jesus, tudo se resume a Jesus e ao reino. Isso é mais importante do que a Vineyard. O movimento existe para Jesus e para o reino, e não o contrário. Precisamos manter os nossos olhos em Jesus e no reino para viver assim. Mas é preciso também estarmos conscientes do nosso contexto local, nacional e global. Todos sabemos que a pandemia mudou o nosso mundo. Estou consciente da dor que vocês estão vivendo aí no Brasil, com a situação política, econômica e com o vírus. Acabei de saber que somente no mês de março houve cerca de 66 mil vítimas fatais do Covid. Portanto, há muita dor, muito luto, choro, confusão, incertezas, desemprego. E eu estou orando por vocês. Que você possa conhecer a essência do reino. Que você possa abraçar a essência do reino no seu contexto e ser relevante no ambiente em que você está agora. O contexto em que estamos está em transformação local, nacional e até global. Mas precisamos que você realmente entenda que há coisas que são fundamentais, permanecem estáveis e essenciais na raiz. Porém, o modo como expressamos e implementamos muda e se ajusta de acordo com o nosso contexto. Especialmente quando o nosso contexto se torna mais doloroso, mais desesperado, mais violento e opressor, Deus nos dá coragem para viver o reino. Mas quanto mais clara a essência do reino para você, mais você será capaz de ajustá-la aos novos tempos. Oro isso para vocês como igreja no Brasil. Agora, falemos sobre a essência do reino. Quando falo do reino, falo sobre a cosmovisão de Jesus. Todos temos uma cosmovisão que é inconsciente, que determina como enxergamos a vida, como vivenciamos a igreja e o ministério. Há tipos diferentes de visão de mundo, mas precisamos de cosmovisão de Jesus e do reino. Então, como ela é? Qual é a sua essência? Eu sei que muitos de vocês já sabem o que eu falo aqui, mas é para relembrar. Jesus, os judeus e todos na Bíblia hebraica lidavam fundamentalmente com uma compreensão filosófica de realidade que se dividia em duas eras, a era presente e a era futura. Basicamente, uma estrutura de dupla era, a que vivemos hoje e a era que virá, que mudará tudo, encerrando de vez a primeira era. Portanto, na compreensão hebraica, o tempo tem um início, é linear, mas não tem fim. Então, Deus criou tudo, o tempo e o espaço tiveram um início, mas no pensamento hebraico, o tempo se desenrola e há momentos kairos, pontuais, de mudança decisiva na história, mas ele simplesmente nunca acaba porque adentra a eternidade para sempre. Então, quando esta era terminar e a era futura começar, é a era em que Deus reinará completamente e perfeitamente, todo o mal será totalmente eliminado e destruído. Haverá somente o céu e a terra, na nova terra, e reinaremos com ele por toda a eternidade. É este o conceito que Jesus e os judeus tinham. Em segundo lugar, reino. A palavra reino de Deus é um termo bíblico. E a ideia que temos de reino é talvez de algo como, por exemplo, o reino da Grã-Bretanha, onde há reis e rainhas em um lugar geográfico. Mas na Bíblia, o termo reino é usado não tanto para descrever um lugar sobre o qual Deus governa, mas para expressar uma ação de seu governo. Quando Jesus proclamou o reino, ele disse que o governo e o domínio da era futura estava invadindo a era presente, confrontando o governo das trevas, vencendo o mal, resgatando as pessoas para o seu reino. E em Mateus 6:10, Jesus dá uma das definições de reino quando diz: quando orarem, orem, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em toda a terra, e venha o teu reino, que significa que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Onde quer que a sua vontade é feita, o reino chegou. Onde ela não é feita ainda, o reino de Deus não chegou. O reino de Deus é a amplitude efetiva da vontade de Deus sendo feita. É um conceito de ação,
de adiantamento, uma realidade de confronto que é dinâmica. Não é um lugar, não é estático ou uma estrutura política, mas um poder espiritual que confronta o mal em todas as suas formas. Onde o mal se manifesta, o reino de Deus guerreia contra ele para vencê-lo e para liberar as pessoas para entrarem no governo de Deus. Então, quando a Bíblia se refere ao reino de Deus e em Mateus, o reino dos céus, isso significa a presença do futuro, a presença do céu aqui na terra através de Jesus e sua igreja. Quando falamos sobre a linguagem do reino de Deus, precisamos ter certeza de que entendemos a cosmovisão de Jesus, a sua missão, sua mensagem e o ministério do reino. Portanto, o que eu gostaria de fazer com o restante do meu tempo nesse vídeo é apresentar a essência de como Jesus foi formado em sua compreensão e visão do reino e, como consequência, o modo como ele viveu a missão e ensinou a mensagem e ministrou o reino. O que ele queria dizer quando falava sobre o reino? Com quem ele aprendeu? Qual a essência disso? Isso tem a ver com a promessa do Antigo Testamento e a formação do reino na compreensão de Jesus, que, por sua vez, se tornou o seu ensino, o seu ministério e a sua prática. Há 3 lentes do Antigo Testamento que formam a compreensão de reino de Jesus. A saída do povo hebreu do Egito, do Êxodo, é a primeira, porque até hoje a passagem do Êxodo é como o Monte Everest que define o judaísmo. Durante 400 anos, Israel foi opresso pela maldade de Faraó e Deus veio como rei guerreiro através de Moisés e fez milagres que derrotaram os 10 deuses mais importantes do Egito. Então, através desse grande confronto de poderes, o reinado de Deus derrotou o reinado do Egito. Os poderes espirituais venceram os poderes terrenos, libertando através do sangue do Cordeiro e através das águas do batismo, o Mar Vermelho, e da jornada através da terra prometida, o reino. Então Jesus entendeu o que ele estava fazendo. Ele era como um novo Moisés, fazendo milagres e vencendo os poderes espirituais, liderando um novo êxodo através do batismo e a uma jornada de entrada à herança do reino de Deus. Davi foi a segunda lente, ou paradigma do Antigo Testamento, que Jesus entendeu e definiu a sua compreensão do reino. Então foi falado do reino davídico. Deus deu a Davi o reino em Israel através de batalhas, em que ele derrotou os inimigos e estabeleceu o reino. Mas Deus disse a Davi quando se tornou rei: Davi, você é meu filho, mas o seu filho, que será o meu filho, um dia terá o trono e reinará para sempre, e o seu reinado jamais terá fim. Então o Messias sempre foi chamado de filho de Davi, e a esperança do Messias era a esperança da chegada do filho de Davi. E os salmos que Davi escreveu estão repletos de promessas da vinda do Messias. O Salmo 2 é um exemplo. Ele escreve sobre o seu reinado e coroação, mas tudo aponta para o futuro Messias. Os reis da terra conspiram contra Deus e querem desfazer os limites morais para fazerem o que bem entendem, mas Deus irá julgá-los. E Deus ri deles e os repreende. Eu mesmo estabelecerei o meu rei em Sião. Tu és o meu filho e hoje te gerei. E ele diz a todos os reis da terra, incluindo o seu presidente Bolsonaro: beijem o filho e adorem com temor, porque a ele darei todas as nações da terra. Ele é o rei que herdará os confins da terra. Ele é o rei a quem os reis devem prestar contas de seus governos. Há muitos salmos sobre o Messias e Jesus os havia absorvido. Ele os tinha decorado. Então, fazia parte da sua teologia, seu pensamento, sua crença e seu ensino. Sua pregação era o reino, profundamente influenciado pelos salmos. E também a sua compreensão do reino foi formada pelos profetas, especialmente Isaías e Daniel. Eu vou encerrar falando sobre Isaías, mas antes disso, vou te dar um quadro do reino vindouro, do qual Jesus estava impregnado em sua visão e referência. Jesus também amava o livro de Daniel. Ele o tinha estudado em seu ministério, como vemos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele refere-se a si mesmo como Filho do Homem 81 vezes. Nos evangelhos, toda vez que a expressão Filho do Homem é usada, é Jesus falando de si mesmo, identificando-se como o Messias. Isso vem de Daniel capítulo 7, onde como filho do homem, que sofre sobre a opressão do quarto animal, que é o mais brutal dos impérios. Daniel fala no capítulo 2 sobre 4 impérios, e o mais brutal, que historicamente ninguém pode negar, é o Império Romano. O quarto animal
No versículo 7, vem um semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus que sofre. Esta figura mística humana, mas celestial, e entre mais do alto trono dos céus, no tribunal onde os livros são abertos e o julgamento é dado em favor deste filho do homem, que é igual a Ben-Adão, que é uma figura humana, porém divina. A ele é dada toda a autoridade, domínio, poder e soberania, e todo o poder é retirado de outros reinos terrenos e dado ao filho do homem. No livro de Daniel, diz que ele o recebe em nome de todos os santos do Altíssimo. A nova humanidade, o novo Israel que crê no Filho do Homem, recebe o reino. Nós recebemos o reino. E Mateus diz, isso foi literalmente cumprido no fim da vida terrena de Cristo, quando ele está prestes a subir ao céu e diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. E ele está se referindo a Daniel 7. Nós, o povo do reino, o povo do Messias, o Filho do Homem, recebemos a sua autoridade, o seu reino, para o expandirmos até os confins da terra. Então, só para encerrar com Isaías, que profetizou pelo Espírito Santo 720 anos antes de Cristo, e foi o profeta que Jesus provavelmente mais absorveu. Ungido pelo Espírito, ele viu o rei que viria, o ungido de Deus, viu o reino que ele traria de modo mais profundo. E vou mostrar um slide que é um formato IMAX, que magnifica a imagem de Isaías, e você vê de perto como uma experiência em 3D. Mas, se resumirmos a visão de Isaías do rei e do reino vindouro, seria assim. Tem 3 ênfases. Yahvé virá, o dia do Senhor, mas virá através do seu Messias davídico, que no livro de Isaías é, na verdade, o servo sofredor de Yahvé. Fala da vocação sofredora do Messias, e ele virá em rios de água viva. A água em Isaías é sempre o símbolo do Espírito Santo, e Isaías chama isso de o dia do Senhor, quando Deus virá como rei no poder do Espírito e trará a salvação. Isaías usa a palavra hebraica Yeshua, salvação, 22 vezes. Ele diz, Jesus, Yahvé salva. A palavra-chave é, no dia do Senhor virá a salvação. E ele descreveu a salvação com características específicas. Quando a salvação vier, os pecados serão perdoados, haverá cura física, os coxos saltarão, os mudos falarão, os cegos verão e até os gagos serão curados. Fala de cura de corpos, libertação da opressão, tanto em termos políticos quanto da opressão de poderes espirituais das trevas. A justiça irá reinar. No hebraico, as palavras retidão e justiça são a mesma. Em inglês, nós temos a ideia de retidão como algo moral diante de Deus e justiça como estar correto nas relações humanas, mas no hebraico não há essa diferença. Viver de modo justo é viver corretamente diante de Deus e dos homens, como seres que têm a imagem de Deus. Quando o rei vier, haverá justiça econômica, política, espiritual e social para todos os humanos. A Shalom irá reinar. Shalom é o bem-estar, a ordem e a harmonia holística de Deus baseada na justiça e nos relacionamentos corretos. Sabe, amigos, Adão e Eva no jardim, antes da queda, tinham Shalom. A abundância, a harmonia e a prosperidade de Deus, o bem-estar. Quando eles estavam em relacionamento perfeito com Deus e com a criação, eles tinham Shalom. Mas ao romperem o relacionamento com Deus, eles se alienaram em culpa e vergonha e culparam um ao outro. E a relação com a natureza também foi afetada. A criação foi amaldiçoada, a mulher e o homem também. Então, a desordem, o caos e a morte entraram na imaculada e linda criação de Deus através do pecado humano. E o caos, a doença, a morte, o racismo, a miséria, a dor, a violência invadiram a terra através do diabo, o rei das trevas. A Shalom foi destruída por causa das relações quebradas e a morte reina. Quando o rei vier, a Shalom será restaurada através das relações com Deus, conosco mesmos, com outros e com a criação. Haverá ressurreição. Em Isaías 26 fala que a morte cessará, ela será vencida, as pessoas viverão. E termina dizendo, haverá no monte do Senhor
uma grande celebração com o melhor vinho e a melhor comida. Os povos virão de todas as partes para a mesa de Abraão e festejarão na mesa do reino de Deus. Então estes são os sinais do reino quando vier o Messias. Ele perdoará os pecados, ele curará os enfermos, ele libertará os opressores, ele trará justiça aos pobres, ele estabelecerá um reino de Shalom, a morte será vencida e haverá celebração e banquete. E por sua vez, Yeshua, a salvação irá produzir um novo povo, de qual Isaías fala, a casa do Senhor, sendo a casa de oração para todos os povos, quando tanto judeus quanto gentios serão o novo povo de Deus. Uma nova Jerusalém, um novo céu e nova terra, Isaías 65 e 66. Pois veja, criarei novos céus e nova terra quando eu vier, através do meu Messias, pelo poder do Espírito, o dia do Senhor. E então haverá o julgamento e a destruição final e completa de todo o mal. Portanto, esse é o filme 3D de Isaías sobre o reino, e que formou e nutriu a mente, a alma e o espírito de Jesus, as suas crenças, seu pensamento, emoções, seu ensino e suas palavras. Ele viveu para o reino, para trazer o reino e para ser instrumento do reino. Portanto, caros amigos, essa é a promessa e a formação da essência do reino que nós precisamos entender. No próximo vídeo falarei sobre como isso se cumpriu em Jesus e as implicações disso para nós. Muito obrigado e Deus os abençoe.